Olá, consciência! Tudo bem com você? Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo para vocês no nosso canal, tanto no YouTube como no Instagram, coisas, informações que possam ser úteis para você. E nas terças-feiras, como sempre, estamos aqui bem acompanhados com o meu amigo Zeca, que lá do Rio de Janeiro, já desde novembro, está compartilhando esses bate-papos conosco, tentando trazer um pouco de luz para a compreensão do que a gente chama de jogo da vida, de jogo virtual da vida, de videogame, né, como queira. E então nós vamos continuar. Nós já fizemos dois programas com uma sequência ordenada aqui de regras do jogo, que a gente separou para ir discutindo numa sequência para não ficar apenas solto, né? Cada programa fala sobre isso, mas a ideia é fazer isso de uma forma um pouco mais organizada nesta sequência de programas. E aqui estamos de novo para mais uma. E vamos recomeçar em breve. Bem-vindo, Zeca. Obrigado aí Obrigado, pela. Mário. Imagina, obrigado a todos aí. Boa noite. E vamos em frente aí. Não sei nem qual é o assunto que você trouxe para hoje. Vamos naquela sequência, né? Tá. E assim, é meio que um satsang também, né, meu amigo? Essas coisas. A gente Ah, começa com um tema e aí vai surgindo um complemento, alguma coisa que você fala ou que eu falo dispara alguma outra lembrança, e a gente vai complementando, aproveitando essa experiência que a gente tem em tratar do assunto e de todos esses estudos de autoconhecimento que a gente tem feito, né? Então, eu acho que isso acaba aí. saindo de uma forma natural. A gente não tem script, né? Nunca tem, Não tem mas escrito. a ideia aqui é trazer uma lista para a gente dar numa sequência que faça algum sentido, retomando aí as regras do jogo dos últimos dois programas, beleza? E eu vou recomeçar pela. Eu acredito que, né, a última que a gente conversou foi que na verdade, a 5 e a 6, né, elas estão conectadas, né, os tópicos que eu coloquei no programa anterior no final, a gente dá uma repassada nessas e continua em frente. O objetivo principal do jogo é a evolução da sua consciência e que está ligado com o autoconhecimento e aprendizado experiencial são o caminho. Né? Então, o nosso aprendizado aqui neste jogo ocorre através da vivência, da interação e das escolhas que a gente faz, dos frutos que a gente coleta, né, no processo e daquilo que a gente extrai de suco, aquilo que a gente aprende. A busca é sempre por autoconhecimento, né? Por compreender mais de nós mesmos, porque nós somos um reflexo de tudo que há, seja da fonte, como essência, ou seja do avatar, porque o avatar é feito aparentemente, né, dos mesmos minerais que estão espalhados em todo o universo nas mesmas proporções, como já disse alguém, acho até que foi o Carl Sagan, né? Nós somos poeira de estrelas. Por quê? A suposta matéria da qual somos feitos, né, vem da criação, da geração das estrelas, da vida delas, das explosões que acabam gerando materiais mais pesados, os planetas e, enfim, a vida. Então, o avatar é fruto do ambiente. Nós somos uma amostra de tudo que há. E a essência também é um reflexo da fonte e de cada um e dos outros. Então, o melhor caminho, como a gente sabe sempre, é começar pelo autoconhecimento e aproveitando aquilo que a gente está tendo de experiências na prática. Né? Então, se quiser comentar alguma coisa a respeito disso, por favor, fique à vontade, a gente começa daí. Na verdade, a gente está falando sempre de tecnologia, né? Então, essa tecnologia do que a gente é feito, do que o universo é feito, é um material altamente sofisticado e tecnológico que faz o jogo parecer real, né? E é a gente acreditar, porque é muito detalhista, né? Muito bem feito. Então a gente acredita que a gente é um corpo, né? A gente acredita que a gente é um humano, que a gente tem uma determinada família e determinados objetivos. E isso tudo só é possível por causa dessa tecnologia estelar. Mas, na verdade, a gente não é nada disso, né? Como a gente tem falado aqui, a gente é uma outra coisa
que está experimentando isso tudo através da nossa tecnologia. Então, eu cada vez mais, hoje, agora mesmo, eu estava meditando antes da gente fazer aqui o encontro, e aí estava pensando, né, nas máquinas que a gente tem hoje, né, nos telefones, celulares, no nível de comunicação que a gente já chegou, e como que a gente nem discute, né? A gente não coloca isso em dúvida, porque a gente vê as máquinas funcionando, né? Mas na realidade, se parar para pensar, parece uma mágica, né? A gente está aqui, eu estou vendo a imagem do Mário, o Mário está vendo a minha, a gente está conversando, ele está num lugar, eu estou em outro, e isso tudo só é possível por causa dessa tecnologia, e vocês que estão assistindo também. Cada um está onde estiver, né? Na sua casa, pode estar na rua, pode estar em outro país, e está assistindo aqui por conta dessa tecnologia. Mas o que a gente precisava se dar conta é que a gente tem esses recursos através do nosso aparelho, né? Que a gente chama aqui de avatar, e que a gente pode melhorar muito a nossa comunicação se a gente explorar mais os recursos desse aparelho, né? Esses aparelhos hoje, esses computadores digitais, nossos telefones super configurados e sincronizados com um monte de aplicativos, e a gente vai vendo a inteligência artificial nos entregando cada vez mais maravilhas. E isso tudo a gente pode espelhar para o nosso próprio aparelho, a gente poder entender que o nosso aparelho também é capaz de entregar toda essa maravilha, porque a gente também está ligado numa rede só, uma internet cósmica, cada aparelho desse, que a gente chama de corpo-mente, está conectado nessa rede, e nós estamos conectados uns com os outros através dessa rede e através dos nossos aparelhos. Então, está na hora da gente começar a olhar para isso dessa maneira e aprender a se comunicar melhor, a colocar energia melhor no nosso campo, né? A influenciar melhor nas pessoas que estão ao nosso redor, porque o nosso aparelho tem essa capacidade. Eu posso querer que haja paz no mundo, trazendo paz através do meu próprio aparelho e colocando paz aonde eu estou, né? Eu estava vendo essas guerras todas aí que estão acontecendo, cada hora explode uma para cá e para lá, e a gente fica, às vezes, pensando que a gente não tem nada com isso e que a gente não pode fazer nada, que a gente não tem nenhuma influência. Mas, na verdade, a gente tem uma capacidade enorme de influenciar nisso, se a gente colocar esse aparelho para funcionar com a capacidade possível dele, ou pelo menos começar a fazer isso. Então, a minha sugestão aqui é que cada um comece a colocar um pouquinho mais de paz no mundo, através do próprio aparelho. E como é que você faz isso? Através da sua própria intenção, da sua vontade. Que você fazendo isso, você começa a se conectar com mais energia de paz e essa energia vai crescendo, né? Porque a tua força, junto com a força de quem está do lado, das pessoas que estão ao seu redor, vai trazendo uma potência muito maior. Cada um de nós pode fazer sua parte nesse processo e o mundo está precisando disso. A gente vai esperar até quando para a gente começar a agir mais proativamente nesse sentido? Fala, Mário. Não, eu acho que você está certo. É uma lembrança muito boa, especialmente num período como esse que a gente passa, né? A gente abre a. Eu estou abrindo aqui com frequência o Instagram, né? Que é onde eu posto, onde eu ponho atualizações, onde eu compartilho coisas positivas com as pessoas, né? E ali ele salta na sua cara, quer você queira ou não, os acontecimentos, né? É bomba voando para um lado, bomba voando para o outro, e pessoas em bares, né? Comemorando, né? E eles transmitem aquilo, eles transmitem o voar das bombas e as comemorações como se fossem fogos de artifício de Ano Novo. Esse é o ponto que a humanidade tem andado hoje em dia, né? É uma coisa bem triste, né? É uma constatação da realidade, de, do pouco amor, né? Porque quando nós estamos falando aqui, o que isso tudo tem a ver com o ponto que a gente está aqui, que é de o objetivo principal do jogo. O objetivo principal do jogo é você avançar na direção do amor, em ser mais amor, em ser amor. A gente não vai chegar a isso da noite para o dia,
mas a gente pode avançar cada dia, né? Crescer um pouco nessa direção. E é justamente isso o que está faltando, né? Porque se as pessoas fossem amor, primeiro elas não enviariam bombas, e segundo, elas não comemorariam tão pouco, né? Quando você vê um lado, é que nem torcida de futebol, né? Tá muito triste o negócio, né? Não é uma questão de um jogo, um esporte, onde foi feito um gol, né? Cada bomba daquela que cai em algum lugar são pessoas morrendo. E isso está mais longe do amor que é possível imaginar, né? O que mais longe pode estar do amor do que pessoas num alto grau de ignorância, dissociação, né? De viver numa ilusão tal, onde ele encontra motivos para comemorar a morte alheia, né? É uma coisa assim, né, do outro mundo. E é o que você está falando, né? A gente, do nosso lado, a gente pode meditar, né, entrar num estado de equilíbrio e mandar uma energia de paz para ver se ajuda a iluminar essa gente, né? Fora dar o exemplo no nosso dia a dia, que às vezes é distante, né? Mas a gente pode meditar e mentalizar um pouco de paz, e tudo isso vai ser uma energia que de alguma forma vai ser positiva. Ela pode sozinha, a minha e a sua, não resolver, mas quanto mais e mais pessoas atingirem isso, eventualmente a gente possa ter uma influência, porque vai somando massa, né? E, no mínimo, né, vai minimizar a situação toda, vai minimizar um pouco a dor ou o que seja, e é o que a gente pode fazer. Agora, não adianta negar que isso está se passando, porque parte, está em nós, né? Nada que está no mundo está fora de nós. Nada, absolutamente nada. O mecanismo de funcionamento nosso, consciência é percepção que caminha pelo que percebe e faz escolhas. Mas não existe fora, tudo é percebido dentro, né? E nós temos impacto, sim, todos nós temos impacto. O tema é que, no caso do mundo, né, o enredo, como eu costumo brincar sempre, a fonte produz o cenário e nós produzimos esse enredo, esse imbróglio que está rolando, né? Agora, é a média do que nós somos, da qualidade que nós chegamos, que produz as coisas do jeito que estão hoje. E se a gente buscar melhorar a forma como a gente sente, como a gente percebe e o que a gente deseja de positivo ou negativo, né? Minimizar o negativo e aumentar o positivo, e todos nós fizermos alguma coisa nessa direção, isso vai ter um impacto, né? A gente não tem como medir, não tem como saber quantos estão fazendo isso, mas é aquela história. Se você não fizer, é um a menos. E se você fizer, é um a mais. É como aquela parábola do cara que está lá na praia de manhã, né? Alguém vê alguém contra o sol logo cedo, na beira da praia, parece que está dançando. Aí o cara se aproxima e olha e vê que é um rapaz, um jovem, que está abaixando e jogando uma estrela do mar. Ele cata uma estrela do mar e joga dentro d'água. Cata uma estrela do mar e joga dentro d'água. Aí ele fala, nossa, mas resolve se aproximar e pergunta para o cara, o que, que você está fazendo aí? Né? Não, eu estou tentando salvar, porque o sol está subindo, daqui a pouco a maré está baixando e elas vão morrer todas assadas aqui na areia. Aí ele falou, não, mas que isso, cara, não tem chance, são milhares de estrelas ou milhões em quilômetros de praia, você não vai conseguir resolver isso. Aí ele baixa, pega mais uma, arremessa para dentro d'água e fala, fala para o cara, para essa daí resolveu, né? Aí o que o cara faz? Ele pega, abaixa e começa a tirar a estrela junto com o cara. Isso é uma parábola linda, eu vi isso pela primeira vez e me moveu o coração, honestamente falando, e curiosamente num treinamento dentro da empresa, no trabalho, né? Era um treinamento, eu nem lembro agora exatamente do que era, mas tinha alguma coisa a ver com fazer a coisa certa ou com ser você mesmo, e era um bom treinamento, né? Empresas antigamente tinham coisas assim, hoje em dia não sei quantas andam, não me parece, mas eu fiquei movido por aquilo, me marcou assim, na mente, no coração e ficou, né? Ficou comigo, é uma coisa que eu trago comigo desde sempre. Faça o que você puder, né? Pode não resolver o mundo inteiro, mas para aquele ali que foi ajudado, resolveu. Então toda energia positiva que você puser nisso, você está alinhado com o seu objetivo de ser maior
que é crescer em direção ao amor, vindo do medo e do caos, da confusão, da disputa, da ignorância e avançando na direção do amor, do cuidado com o outro, né? Do carinho, né? Da preocupação positiva, no sentido de causar alguma coisa positiva, do amor, amor verdadeiro. Amor verdadeiro não é sobre o próprio umbigo, é sobre o que a gente pode colaborar. E então, num caso desses, né, não sei se o Zeca concorda comigo, se tem algum outro pensamento sobre isso, mas a forma como eu vejo, e eu acho que o tema é importante, ainda mais num momento como esse, é o que a gente pode fazer, né? Com certeza. Não, na verdade, assim, claro que a guerra é uma coisa extrema, né? E, obviamente, agora a gente não tem muito o que fazer, né? Mas ainda mais que não está aqui no nosso quintal. Mas o que eu estava querendo dizer é que a gente precisa entender na possibilidade do nosso aparelho, né? Porque se esses aparelhos que nós estamos fabricando hoje estão fazendo as coisas que estão fazendo por conta da tecnologia, por conta da gente ter descoberto como é que essa tecnologia funciona, imagino que esse aparelho aqui não é capaz de fazer quando a gente descobrir realmente a tecnologia dele e quando a gente colocar essa tecnologia para funcionar. Porque a gente está em aparelhos que eles são eletromagnéticos, eles emitem energia, né? Todos nós temos um aparelho desse. Você, na hora que nasce, você ganha um aparelho. Ele é grátis para você. Você não precisa comprar, você não precisa correr atrás dele. Ele está aí. O que você tem que fazer é desenvolver esse aparelho de uma maneira que você consiga influenciar no teu campo. E claro que tudo isso que acontece no planeta, essas guerras e tantas coisas que são impactantes para nós, está nos provocando a aprender a usar melhor o nosso aparelho para poder realmente influenciar no todo. Então, a gente tem nas nossas mãos, hoje, esses recursos para fazer isso tudo se transformar de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar, assim como a transformação que a inteligência artificial está fazendo hoje. A gente olha para o mundo hoje e daqui a 5 anos o mundo vai ser completamente diferente, e há 5 anos atrás já ficou um passado quase que pré-histórico, né? Por quê? Por causa do avanço do nosso domínio de tecnologia. Então está na hora agora da gente dominar a nossa tecnologia, porque o nosso aparelho ele tem recursos que a gente nem imagina e a gente não está usando, a gente não usa, a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não tem influência em nada. Por quê? Isso tudo, na verdade, não é que seja falta de amor. A falta de amor, ela reflete a ignorância. É a nossa própria ignorância de como usar esses recursos, né? Então, essa ignorância, ela é refletida na guerra, no fazer mal ao outro, no egoísmo que a gente carrega. Por quê? Porque nós somos ignorantes, né? Não é porque a gente escolha fazer dessa maneira. A gente não tem nem opção. A gente falou do livre-arbítrio aí algum tempo atrás, não me lembro se foi semana passada, mas a gente não tem nem livre-arbítrio ainda direito. Então, as pessoas que estão comandando o mundo estão fazendo o que o automático delas está falando para elas fazerem, que se proteger, se defender, é tudo na base do medo, né? Então, é o medo que está movendo o mundo. E isso acontece por causa da nossa ignorância. Todo mundo que está aqui hoje assistindo a gente aqui já não é tão ignorante assim. Porque se você está parado agora, com tantas opções que hoje estão aí disponíveis, e você escolheu assistir uma conversa como essa, é porque você já tem algum nível de conhecimento. E o que você pode fazer melhor? Desenvolver mais, se conhecer mais, purificar mais o teu aparelho, fazer com que o teu aparelho funcione de uma maneira mais harmonizada, que ele possa realmente influenciar no todo. Porque é isso que vai fazer alguma diferença no mundo. Por mais que a gente acesse tecnologia e que a gente consiga ter a tecnologia que a gente tem, a gente ainda está quase que num nível pré-histórico.
né? Como o Mário estava descrevendo, um jogando bomba no outro. Só mudou as armas, mas a consciência ainda é a mesma. Cada um se defendendo, tentando acumular o máximo possível, e não interessa se isso vai trazer tristeza, sofrimento, dor para o outro. Por quê? Porque o nível de consciência permaneceu o mesmo. A gente cresceu em tecnologia, mas a nossa consciência ainda está parada. E isso que está na hora da gente começar a mudar. E cada um de nós pode fazer um pouquinho, mas a gente tem que acreditar no nosso aparelho, né? Assim como a gente acredita nos aparelhos digitais que a gente tem hoje, tecnológicos, que nos permitem fazer tudo isso que a gente faz. E o nosso aparelho permite que a gente faça muito mais. Mas a gente tem que começar a usar ele dessa maneira. E isso a gente ainda não aprendeu. E como é que faz isso? Isso já está descrito há milênios, né? E não mudou. Você aprende a meditar, você aprende a respirar, você se alimenta melhor, você usa melhor as suas palavras, você escolhe melhor os ambientes que você frequenta, as pessoas que você conversa, você escolhe melhor a maneira que você reage às situações. Isso tudo vai harmonizando o teu próprio aparelho e vai permitindo que ele coloque uma energia de frequência maior, pelo menos no campo que você está, na tua casa, no teu prédio, no teu bairro. Ali você está influenciando, no teu trabalho, né, para os lugares que você viaja. Onde você estiver, você consegue começar a influenciar de uma maneira muito melhor. Mas o aparelho tem que estar configurado, né? Não adianta eu comprar um celular ali numa loja e depois não configurar o aparelho, não baixar os aplicativos, não fazer as sincronizações. O aparelho não vai me entregar o que eu preciso, o que ele pode. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que configurar o aparelho. E está na hora da gente configurar o nosso aparelho, porque essas guerras elas não vão acabar e o mundo não vai melhorar se cada um não fizer a sua parte, entendeu? É isso que esse momento do mundo está nos mostrando e está nos provocando. Até quando vocês vão esperar para fazer alguma coisa, né? Porque ficar só de espectador, uma hora a bomba vai cair na nossa cabeça também, né? Pois é. E essa questão do mundo melhor, ela é muito curiosa. Essa figura de um mundo melhor, ela está em muitas linhas de trabalho por aí, sendo divulgada de várias formas diferentes. Tem uma grande escola aí que tem isso como um ponto principal do trabalho dela, mas que eu, na minha forma de ver, isso começou com o fundador e as pessoas meio que se perderam um pouco com isso, porque o mundo melhor, aliás, como tudo, o mundo melhor ou o mundo pior, ele vai ser construído dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós que está experimentando tudo isso, aliás, como tudo, porque tudo é construído internamente, né? E essa busca do mundo melhor, às vezes, ela muda, porque assim, as pessoas, eventualmente, né, ao longo do caminho, escolhem uns caminhos, tipo assim, vamos comprar uns terrenos em algum lugar, formar um condomínio, fazer um muro alto, e vamos conviver entre nós, as pessoas boas, né, que estão preocupadas com esse mundo melhor, vamos construir esse mundo melhor nesse condomínio. Ou, sei lá, às vezes funda uma cidade no meio do mato, tem várias formas de buscar fazer isso, mas tem uma que, curiosamente, é isso. Compraram determinada área, começaram a construir um condomínio e as pessoas que entram para aquela, aquela coisa, elas têm a possibilidade de, mediante um bom dinheiro, comprar um lote no paraíso, né? E conviver com os irmãos de paraíso. Agora, assim, veja, como o mundo está, né? Hoje em dia, dependendo do que aconteça, não importa onde você esteja no globo, tudo vai para o espaço rapidamente, né? Se alguém não perder o controle, o domínio e fizer alguma besteira em algum lugar, né? Hoje em dia o mundo está muito conectado, as armas estão muito poderosas, existem coisas biológicas, coisas, né, de radiação. Então, assim, o mundo melhor
pode estar, e o único lugar para construir é dentro de nós, é que nem o paraíso, né? A gente já conversou aqui sobre algumas coisas assim antes, e a gente constrói, né, o inferno ou o paraíso dentro da gente mesmo, aonde quer que a gente fisicamente esteja e com o que quer que a gente esteja fisicamente, aparentemente, lidando, né, com as situações que forem. Se você está no inferno interno, numa guerra interior, para onde você for e o que quer que você viva, vai ser parte disso, ok? E se você está num estado interior positivo, pacífico, equilibrado, pronto para lidar da melhor forma com o que quer que esteja acontecendo do lado externo, porque você não tem controle sobre a maioria do que acontece do lado externo, não tem mesmo. Né? A gente tem algum controle sobre a guerra entre uns e outros, entre X e Y, né? Não tem. Né? A gente pode, no máximo, intencionar positivamente para que aquilo se resolva de uma forma positiva. Mas controle, domínio, ninguém tem. E você tem o controle se desenvolver, se descobrir quem é, né, através dessa linguagem tecnológica que a gente costuma falar e explicar aqui. Né? O que eu realmente sou? Né? Eu sou o eu real, eu sou a consciência. Eu piloto um avatar aqui dentro de um videogame. Né? E eu interajo com os outros, né? E eu muitas vezes estou identificado achando que sou o enredo, a história, né? É, é, eu então posso me perder dentro de algum grau entre ser o que eu realmente sou e ser aquilo que eu penso ser e participar de um jeito ou de outro e com as minhas convicções, com as minhas crenças, com as minhas crendices ou com o que seja, para onde eu for, eu vou levar primeiro o principal carrasco, né? O meu principal carrasco sou eu mesmo, de mim mesmo, né? Posso até tentar ser carrasco de outro, mas onde eu sou mais especialista é em ser carrasco de mim mesmo. E aí onde a gente vai, se eu não estou bem comigo, eu vou levar esse carrasco para onde for, né? E vou criar a guerra e a dissensão e o desamor aonde quer que eu for, aonde eu vou criar infelicidade. Então, assim, essa tecnologia que as pessoas precisam dominar, e a gente tem muitos termos aí, muitas formas de descrever isso em termos atuais, que a gente não precisa de termos antigos, que são às vezes difíceis de entender, né? Justamente para ajudar a lidar com isso e a ter a descobrir quem somos e a fundar em nós mesmos uma nova vida. Um mundo melhor, ele começa dentro de nós, é de dentro para fora. E você estando bem, você irradia ele, você ajuda a contaminar positivamente, né? E não é porque você vai passar a mão. Né? O pessoal fala, não, precisamos combater isso, combater a guerra. Né? Cara, ninguém combate nada. Combate é arma do inimigo. Né? Não existe essa questão de combater nada. Você vai fazer o seu melhor, suas melhores escolhas, dar seu melhor exemplo, o melhor de si, aplicar em estado meditativo a melhor intenção possível de amor, de paz, fazer as melhores escolhas e vai ser o que tiver de ser no mundo, em função de quantos mais pessoas estiverem vendo isso da mesma forma que nós e quanto mais pessoas estiverem perdidas e fazendo qualquer coisa e puxando o mundo em outra direção. A gente pode sim influenciar o mundo, não precisa ser maioria, né? Mas precisa ser uma minoria significativa. E também não adianta esperar pelo outro, como no exemplo da, da estrela do mar, né? Se você ficar esperando alguém começar, ninguém começa e estamos todos perdidos, né? O seu barco está afundando, trate de pegar uma canequinha e começar a jogar água para fora, né? Você está no barco e o que você pode fazer é jogar água para fora. Mas alguém olha, começa a jogar água para fora também, e aí a gente começa a ganhar terreno sobre a entrada de água e ficar na superfície. Então, depende da ação de cada um. Não espere, eu não vou, ninguém está fazendo nada, então eu vou ficar aqui com meus braços cruzados. Então tá bom, vamos ficar todos de braços cruzados e os avatares vão todos juntos para a reta final e tudo bem. Quem sabe você vai ter uma outra chance, muito provavelmente, num outro ambiente. Se a gente fizer o pior deste ambiente, talvez a gente ainda tenha outro para ir, muito provavelmente. Mas, sabe, gente, não vale a pena. Faça o seu melhor agora. Né? Se tiver que
que sair daqui durante o jogo, saia jogando estrela para dentro d'água. Por favor, né? Não perca tempo com isso. Perceba, é a melhor atitude. Você não tem nada a perder e não interessa se os outros estão jogando ou não. Aquele rapaz estava lá jogando e o outro que viu achou que era uma idiotice, mas no final, quando entendeu o que estava se passando ali, foi lá e se associou e começou a jogar também. De repente passa um terceiro V e assim vamos. Não tem outra opção para as coisas dar certo. Pelo menos não que eu conheça. Não, na verdade, o que eu estou querendo mostrar é que, assim, você tem um aparelho que é a maior tecnologia do planeta, independente de onde esteja a tecnologia hoje. E todos que estão no planeta hoje, como ser humano, têm esse aparelho, que é o nosso corpo-mente. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a usar o aparelho. E esse aparelho, ele funciona de formas conectadas, né? A gente se conecta com o aparelho do outro. A gente faz isso hoje externamente, né? Como é que a gente se conecta? Através da palavra, né? A gente fala, o outro ouve. E isso, na maioria das vezes, gera uma incompreensão muito grande, porque essa linguagem da palavra, ela ainda é muito primitiva. Ela não tem uma tecnologia que eu falo e o outro vai escutar exatamente o que eu quero que ele escute. Porque a minha maneira de interpretar é diferente da maneira de interpretar do outro, por causa da experiência que ele teve e por causa da experiência que eu tive. Mas é a maneira que a gente encontrou até agora de se comunicar, que é através da palavra. Só que a gente pode se comunicar de uma outra maneira mais sutil, que é energética. E esses aparelhos, eles são compatíveis. Eles podem fazer isso. Não é porque uma pessoa é capaz de fazer telepatia que aquela pessoa ela é especial e ela é diferente de todas nós. Não, ela simplesmente aprendeu a usar aquele aparelho dessa forma. E a gente tem esse recurso, todos nós temos esse recurso que pode ser desenvolvido. Então, imagina que você chegou aqui no Brasil em 1500, né, que foi o Cabral chegou, só tinha ali aqueles nativos ali, todo mundo pelado na praia, ninguém tinha visto nada, e chegasse ali, os portugueses já fossem mais adiantados, chegasse ali e desse um iPhone para cada um. O que que eles iam fazer com esse iPhone? Nada, né? No máximo eles iam usar para matar mosquito, dar bater no mosquito, ou para bater no outro, ou para subir em cima, ou sei lá o que que eles iam fazer com esse iPhone. Por quê? Porque eles não iam saber usar o aparelho. Mas imagina se eles soubessem usar o aparelho, o quanto de benefício aquilo ia trazer para eles. Um ia ligar, o outro ia ligar, eles iam começar a se comunicar, e aquilo ia mudar completamente a vida deles. Porque eles aprenderam a se conectar através daquele aparelho. Isso é um espelho do que nós estamos vivendo aqui. A gente chegou aqui, somos nativos aqui desse planeta, nos deram um aparelho sofisticadíssimo e a gente não sabe usar. Simplesmente a gente não usa o aparelho. Então é uma coisa que a gente está desperdiçando o nosso tempo, né? O que a gente poderia ter de conforto e prazer e qualidade de vida se a gente soubesse usar os aparelhos, mas a gente não quer saber usar o aparelho. A gente não se interessa de fazer esse aparelho funcionar. Por quê? O teu celular, eu duvido que alguém aqui deixe de botar ele para carregar. Você sai de casa, esqueceu o celular, você volta para pegar. Né? Você faz questão de manter o teu celular protegido, você bota uma capa, você bota uma película. Por quê? Porque você precisa daquele celular, porque você entendeu como é que ele funciona, e ele se tornou necessário para a tua vida, porque ele traz uma qualidade de vida que você não tem sem aquele aparelho. Só que a gente ainda não aprendeu a dar esse valor para o nosso próprio aparelho e fazer com que ele tenha essa possibilidade de nos trazer uns recursos tecnológicos muito maiores do que a gente pode imaginar. A gente poderia se comunicar hoje por telepatia. Isso é perfeitamente possível. Por que que a gente não faz isso?
simplesmente porque a gente não acredita nisso. Porque a gente acha que isso é bobagem, que isso é coisa esotérica, mística, e a gente não para focar nisso. Na hora que a gente começar a focar em desenvolver os poderes que esse aparelho tem, a gente vai começar a usar eles. E é isso que eu estou propondo aqui, que a gente passe a acreditar mais nesses poderes e que a gente passe a focar mais nesses poderes, né? É um aparelho bioenergético. Você está lidando com energia o tempo todo. O mundo é feito de energia, né? E as energias estão aí todas misturadas. Você escolhe com que energia você se conecta. É uma escolha sua. Esse é um livre-arbítrio que você tem. Eu quero me conectar com paz ou eu quero me conectar com guerra? Eu escolho, né? Isso é totalmente possível. Mas a gente não participa muito disso. A gente é mero espectador, né? A gente fica olhando como se não fosse com a gente, e o mundo está aí, e a gente está falando de guerra e disso, daquilo, mas eu saio na rua aqui, na esquina, vou encontrar pessoas passando fome, pedindo dinheiro, problema, ou então eu vou ser assaltado porque passa alguém e me rouba, coisas que são ainda de um nível de civilização, quase que não é uma civilização, né? E que a gente convive como se fosse muito normal, porque a gente acredita que a gente não pode realmente fazer nada, que isso não é problema nosso, e a gente fica aí tentando se defender, se proteger, para que a nossa vida seja um pouquinho melhor, né, do que a gente vê por aí, mas ao mesmo tempo a gente está recebendo migalha do que a gente poderia estar vivendo aqui. São migalhas, né? É uma vida muito precária ainda que a gente tem. E se a gente não tivesse outra possibilidade, tudo bem, vamos aceitar, estamos aqui presos nesse planeta de castigo, mas isso não é verdade. Você recebeu o aparelho mais sofisticado que existe no universo, pelo menos que a gente conheça. Pode ser que existam outros, mas que a gente conhece hoje, esse aparelho é o aparelho mais sofisticado que tem. Por que que a gente não aprende a usar? Fica a pergunta aí. Como? Por que que a gente? Não aprende a usar. Ah, sim, né? É que nem, é um pouco que nem, veja, a gente vive comentando aqui que quando você vem para cá, vem sem manual, né? Você não vem com manual como a maioria dos equipamentos que a gente compra. Mas a maioria É. das pessoas que recebe manual de tudo que compra, inclusive um carro, um celular, uma TV, quem lê o manual? Quem tenta É. entender e ver, né, qual é o uso que aquilo tem? Quem é que está dando o maior uso potencial para cada um dos equipamentos que tem em casa? Né, talvez isso esteja associado, não sei, né, com alguma preguiça que a gente tenha, alguma acomodação, falta de vontade, mas a gente acaba usando as coisas meia boca, né? E acaba que tem coisas que nem pegam, né? Tem coisas que vêm nos equipamentos e acabam não decolando e acabam eventualmente sendo abandonadas porque ninguém pôs a uso, porque a maioria nem sequer sabia que aquilo estava lá, né? E isso falando, né? Estamos falando de celular, Sim. TV, carro, e a gente só que a gente está vivendo dentro da nossa própria pele, né? E com uma ignorância tal das regras do jogo, do funcionamento, dos potenciais que temos, como você comentou, a pessoa quer se comunicar, né? Fazer tipo como uma telepatia, quer se comunicar com pessoas vivas, próximas, distantes, né? Quer se comunicar com pessoas que já não estão mais aqui, ou com seres que não são daqui. Quer dizer, eles são todos consciência, tudo é consciência. Então, consciência, comunicação é uma propriedade natural da consciência, está disponível a todos, desde que se desenvolvam para isso, porque enquanto estão identificados, achando que são um boneco, né, de carne e osso, andando para lá e para cá, só vai conseguir comunicar através do celular mesmo. Mas assim, pode eventualmente, com a sua intenção, criar a possibilidade de cura de si mesmo, de alguma doença, ou de outros que queira ajudar. Quantas coisas as pessoas podem fazer, né? Você quer visualizar alguma coisa em alguma região que não está ao teu alcance, fazer uma visão remota, né?
As coisas que são propriedades da consciência são naturais do ser, da consciência que nós somos, e estão ao nosso alcance, se a gente se interessar em ler o manual e praticar o suficiente para chegar no alcance de usar estas coisas. Mas a gente não usa nem o básico, né? A gente tem uma coisa que está tão na nossa mão que eu costumo brincar, né? Quais são as coisas que criam realidade aqui? São algumas, né? Se você pegar, são três. Todas elas são escolhas. Como é que eu escolho enxergar, interpretar as coisas que eu estou vivendo, as situações que eu estou vivendo, sejam com outras pessoas, ou mundiais, ou o que for? Como é que eu escolho interpretar as coisas? Eu vou buscar escolher aquilo como sendo um desafio, uma oportunidade de crescimento, ou como aquilo sendo uma perseguição e eu sendo um coitado, sendo uma vítima, como você citou agora há pouco. Eu escolho olhar o positivo que existe em qualquer situação, por mais dura que pareça, sempre tem um conteúdo de aprendizado, tem um conteúdo positivo. Quem escolhe se vai olhar o positivo ou o negativo e ficar se lamentando? Sou eu mesmo, é cada um de nós, né? Então, está na nossa mão, como você diz, entender melhor estas coisas, esta tecnologia de funcionamento, de criação da realidade, e uma parte da criação, por exemplo, é a interpretação, outra parte é a atitude que a gente toma, o que a gente faz a respeito das coisas, né? Isso tudo também cria realidade. A gente precisa entender estas coisas para ajudar a criar uma realidade que seja melhor para nós e para todos, né? Não adianta também querer pensar, né? Porque uma das coisas que você vai descobrir é que estamos todos interligados, né? Eu posso estar na melhor condição possível, interpretando da melhor forma possível, mas ainda assim estar sofrendo de ver outra pessoa sofrer ao meu lado, porque eu desenvolvi um grau de empatia e eu gostaria que esta pessoa estivesse melhor, né? Então eu preciso passar de um ponto, compreender que eu só vou poder ajudar esta pessoa na medida que ela me permita, e fora isso, eu vou ter que olhar com dó, né? Com compaixão, mas assim que eu possa fazer alguma coisa, o que eu possa fazer, também me cabe tentar fazer e ajudar de alguma forma. Agora, esta questão de compreender essa tecnologia do seu próprio manual, é disso que nós estamos falando aqui desde o primeiro dia, porque como o Zeca falou, é um equipamento avançadíssimo, né? Não tem nada sendo produzido aqui que se aproxime do alcance que o nosso equipamento tem, e não é apenas o físico, porque na verdade nada é físico e nem é de física que nós estamos falando, é do ser, né? O que está ao alcance do ser e do avatar, pelo ser que enquanto está experimentando isso aqui, é incrível, mas precisa compreender, precisa se aplicar, precisa praticar, precisa experimentar, né? Não vai cair do céu, não vai, né? Não vai bater, vai vir um raio bater em você e você vai no dia seguinte saber usar tudo, porque não é assim. Estas coisas são parejas com a evolução, ok? Elas andam em conjunto com seu esforço evolutivo de crescimento, de compreensão, de sabedoria. Você está praticando, está meditando, está estudando, está se aplicando e está experimentando as coisas que está aprendendo na prática, né? Está pondo em prática, você começa a ter um conjunto de evolução que vai te trazendo e te liberando mais das propriedades desse equipamento maravilhoso, tecnológico, que você tem nas mãos. Eu quero comentar um último ponto aqui para a gente avançar, e a gente ainda tem tempo de finalizar, que seria aqui o sétimo. Suas crenças, medos e ego filtram sua percepção da realidade. Suas crenças, medo e ego filtram sua percepção da realidade. Então, está conectado com o que eu acabei de falar. Uma das formas nossas de criar realidade é como eu escolho perceber as coisas, mas como o Zeca costuma reforçar bastante, né? Se eu não estou no domínio, se eu não estou presente, se eu não sei o que eu sou, né? Eu estou vivendo iludido, estou no automatismo, né? Estou deixando o aparelho na banguela, funcionando sozinho, e eu não tenho nem livre-arbítrio para escolher as coisas, né? Então, se eu estou avançando nesse sentido, esses filtros de medo, ego e crenças, eles estão todos interligados e requerem uma compreensão para eu sair fora deles e poder ter uma qualidade de vida melhor,
poder usufruir melhor deste equipamento tecnológico, ficando alinhado com o Zeca, né? Mas é de suma importância você perceber. E assim, a gente tem muita dessas coisas, não sabe nem onde elas estão escondidas, e volta e meia a gente acaba limitado por estar pondo em prática coisas que a gente não sabe nem porquê, mas que lá no fundo está refletindo uma crença, um medo, o próprio ego, né? E, então fica É, aí esse tema aí para a gente bater esta bolinha final aqui. na verdade, é tecnologia, né? Porque a nossa mente, ela tem essa capacidade de armazenar as experiências e transformar isso em padrão de comportamento. E você não percebe que você se tornou um robô automatizado que segue esses padrões conforme se apresenta a sua situação no teu momento presente. Tudo que você aprendeu, que você acumulou, que você aguardou na tua memória, a tua mente, que é fantástica, mas que ela precisa de comando, ela faz de uma maneira independente interpretações e comanda você através dessas interpretações que ela fez ao longo da vida e que ela achou que era o melhor para você ter determinadas atitudes. Mas isso é só um computador muito sofisticado que você tem dentro da tua cabeça e que ele te dá ordens, ele te comanda e você não percebe que você está sendo comandado por uma máquina, porque você nem sabe que isso é uma máquina, você não acredita que é uma máquina. Está na hora da gente acreditar que isso é uma máquina. A tecnologia hoje já nos mostra robôs praticamente iguais a gente, né? Que foram feitos aí por nós. Então, essa tecnologia do nosso corpo, que foi desenvolvida em milhões e milhões de anos, eu não sei nem como é que isso chegou até onde está hoje, quanto tempo demorou, como é que foi isso, mas é o resultado de milhões de anos de experiências aqui no planeta que fez a gente chegar na tecnologia que a gente tem hoje. Isso foi sendo desenvolvido por nós mesmos. A nossa própria consciência foi fazendo esse desenvolvimento através das experiências. Ó, preciso ter um olho, preciso ter ouvido, preciso sentir, preciso ter paladar, preciso ter olfato. Né? Isso foi sendo desenvolvido, foi sendo colocado nesse aparelho até chegar onde está hoje. Um aparelho de altíssima sofisticação tecnológica, mas é um aparelho. Isso que a gente precisa realizar. E sendo um aparelho, ele precisa de comando. E a gente precisa assumir esse comando. A gente precisa entender como é que ele funciona e a gente precisa comandar esse aparelho. Porque esse aparelho, ele é tão sofisticado que se você não comandar ele, ele se comanda sozinho. Né? Ele se protege, ele se defende e ele vai fazer da maneira que ele aprendeu a fazer. E quem ensinou para ele? Foi a própria vida que você teve. Mas não foi ensinado de uma maneira consciente, foi de uma maneira empírica. Ah, isso aqui dói, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, né? Isso aqui eu fico com raiva, isso aqui eu fico feliz, isso aqui não... me disseram que eu tenho que ganhar dinheiro, então eu vou para cá, eu tenho que fazer isso. E ele foi registrando isso vai indo para o teu banco de dados, e lá isso se transforma em padrões de comportamento. E você está se comportando como um robô e está achando que está dando certo, porque para o aparelho funcionar biologicamente, foi incorporado nesse projeto alguns prazeres físicos que nos satisfazem, mas que são muito pequenos. Mas a gente que acha que são extremamente prazerosos dentro do que a gente tem, né? Dentro da vida que a gente tem. Então, eu comer uma comida boa já me traz um prazer enorme, né? Eu fazer alguma coisa e tal, e aquilo já me traz um prazer enorme, e a gente fica achando que isso é a vida. Mas isso foi feito só para manter o avatar funcionando, né? O avatar ele precisa de comida, então dá uma sensação de um gosto bom. Ele precisa se reproduzir, então vamos colocar um prazer na reprodução, né? Isso tudo foi feito para o avatar se tá rindo, Mário? Mas é Não, e verdade. bota prazer nisso, né? Mas Não, tudo tem bem, mas coisa melhor, acredite.
É o prazer que a gente conhece, né? Então, a gente, pô, se é esse o prazer que eu conheço, eu classifico ele como um dos maiores prazeres que existem, mas eu não conheço outros prazeres. Eu não sou capaz de acessar tudo que o avatar pode acessar, porque eu estou preso só nisso. A gente ficou preso nisso. E é dentro do processo de evolução, tá tudo certo. É assim que funciona, é um degrau. Mas está na hora da gente subir esse degrau, né? E a gente sobe esse degrau através de conhecimento e através de saber que existem outras possibilidades muito maiores do que essa, né? Da gente funcionar de uma forma coletiva, né? E melhorar essa nossa comunicação energeticamente, eu estar o tempo todo consciente que eu tenho influência no campo. Então, eu quero colocar uma energia que seja com uma frequência alta no campo que eu estou. A gente vê, né, mesmo fisicamente, se você chega num lugar, está todo mundo meio assim, e você chega rindo e tal, você acaba, de alguma maneira, contagiando as pessoas com aquela tua energia positiva. A pessoa podia estar meio assim, você chega, dá um sorriso, a outra pessoa sorri, você está contagiando, mas isso no nível energético pode ser muito maior, tem muito mais possibilidades. Mas a gente ainda não experimenta fazer isso, porque a gente não sabe fazer isso, e nem fomos ensinados que isso é possível. Mas isso é possível. E muito mais coisas que a gente nem imagina, né? A partir do momento que a gente for desenvolvendo isso, aí a gente vai ver o que isso é capaz de trazer. É como o cara, o Facebook é famoso, né? Que tem o filme, que o cara do Facebook, ele queria conhecer umas meninas lá na faculdade, né? Então ele queria fazer ali um caderno, que era meio que um ranking das meninas mais bonitas, e aí um ia lá e votava, e não sei o quê, e o Facebook virou o que virou, né? Mas por quê? Porque o cara começou aquilo ali, aquela comunicação entre as pessoas da faculdade, e aquilo foi crescendo e foi dando nota, e foram se conectando e tal, e o Facebook foi crescendo e blum, virou o que virou. Está na hora da gente fazer o nosso Facebook real, né? Da gente mudar essa nossa comunicação, porque a gente nem sabe aonde isso pode nos levar, mas as possibilidades são enormes. A tecnologia está nos mostrando isso. Você vê o WhatsApp, você fala com a pessoa lá do outro lado do mundo, né? De graça, vê a imagem dela, conversa. É uma coisa fantástica. Mas o cara que inventou o WhatsApp provavelmente não estava pensando nisso, né? Que ele ia poder fazer ligação por vídeo pelo WhatsApp. Provavelmente ele não pensou nisso. Aliás, Fala, vai. aliás, é muito curioso. Eu publiquei ontem um vídeo que eu achei muito legal no Instagram aqui. Não sei se você chegou a ver o cara que inventou a penicilina lá, o Fleming, Sei. Não, não Alexander cheguei a Fleming. ver. É, É, eu comentei o seguinte, né? Porque é coisa que você acaba conhecendo, mas assim, tem muita gente que não conhece, e as pessoas às vezes ficam pensando que a evolução científica ocorre de forma planejada, né? E assim, é tudo menos isso, né? É claro que às vezes alguns avanços você planeja trabalhar em alguma coisa e vai conseguindo fazer alguns avanços, mas os grandes avanços significativos eles ocorrem meio que por acidente, muitas vezes, né? Ele estava trabalhando em pesquisar alguma coisa para a cura de doenças que na época não tinha, de infecções, né? E ele estava testando várias coisas, né? Lá no laboratório dele. E aí o cara fala brincando, é legal porque ele fala, é o próprio cara, puseram uma animação, o cara com aquela roupinha antiga, mas falando uma forma moderna. Ah, eu estava aqui fazendo os experimentos, aí resolvi dar uma banda e almoçar, larguei os experimentos aqui. Quando eu voltei, tinha uma placa lá que tinha sido, como é que chama? Infectada, não. Ele estragou, né? Ele contaminar. não deu o isolamento devido e alguma coisa Contaminar. contaminou a É, placa lá. E aí ele viu que aquilo como é que chama? Fungos, né? Não, sim. eu acho que são fungos. Era E aquilo tinha contaminado a bactéria. placa, mas que aqueles fungos tinham um superpoder. Eles matavam as bactérias à volta dela lá, da infecção. E aí É. o nome daquela fungo específico era não sei o que lá, pinis, qualquer coisa. E aí ele pegou e resolveu, não, então eu resolvi
criar um nome aqui para viralizar e chamei de penicilina. Acho que deu certo. E o cara brinca assim, né? Muito legal, assim, uma coisa bem arejada, bem moderna, mas ele É, ressaltando e mostrando o fato de que aquilo foi um acidente. Agora, o cara estava presente, estava observando, ele podia, numa atitude mais mecânica, quando voltou lá, ter visto que contaminou uma das placas e desprezado, porque não era uma experiência planejada. Né? As planejadas todas estavam rodando e era só ele repetir aquele planejou e jogar fora, descartar aquela ali. Mas ele não, ele estava atento, presente, viu que aquilo tinha tido um efeito não planejado, era uma contaminação, mas matou as bactérias que ele queria matar lá, né? E aí ele foi ver o que era. E aí ele daí desenvolveu a penicilina e aí salvou incontáveis vidas e salva até hoje, principalmente durante a guerra, né? Porque a maior causa da morte não eram os ferimentos, eram as infecções. Mas assim, as coisas às vezes, na maioria dos casos, não são planejadas, né? A vida não é um negócio que você planeja e faz tudo bonitinho. é, mas Você ele estava lá no direciona, laboratório, ele estava com a intenção. É isso que eu estou colocando aqui, tem a para a gente ter intenção, essa está intenção. atento, A está intenção. presente, É, observa, sim, observa, vê o que acontece, vê o que foi que sim, causou, vê os resultados e começa a é, experimentar com aquilo. é Mas é isso. importante estar presente, atento É, e, é. e, e, e A estar olhando intenção além, dele estava ali, ele está olhando apareceu, além né? do Ele não estava na básico. praia, né? Pois é, É, porque a gente está trabalhando, quando está trabalhando em crescer, inclusive com autoconhecimento, você está trabalhando em terreno desconhecido. Nós estamos do lado da ignorância, nós estamos, né, dali para é, cá. Né? E o que a gente quer crescer e quer aprender está dali para lá. Então eu ignoro, não é uma ignorância estúpida ou é uma ignorância de ignorar. E eu tenho que estar aberto. Se eu não exatamente. estou aberto para experimentar e aprender, né? Isso para tudo, vale para tudo e vale inclusive com o nosso avatar, tecnologia Exatamente. fantástica, né? É isso aí, minha É gente. isso. Fico Beleza. feliz de termos concluído aí mais uma oportunidade de compartilhamento. Obrigado, Zeca, como sempre. E Obrigado você, Mário. Foi ótimo. Semana que vem tem mais. legado, obrigado. Um abraço, tudo de bom, Zeca. Um Valeu. abraço, abraço para todos. Valeu. Abraço para todos. Tchau.